Novamente, boa noite a meus companheiros espíritas. Me perdoem pela falha que é a do sinal, mas voltando a conversarmos sobre o tema de hoje. Permita-se um tempo para refletir. Como é bom a gente ter um pouco de paciência e nos atermos principalmente sobre o dia de hoje. Por exemplo, o que você fez ou a fez feliz hoje? Você acrescentou uma soma considerável a seu saldo bancário? Celebrou um aniversário de alguém? Você beijou longamente sua esposa ou seu esposo? Você meditou, orou e agradeceu pela sua vida e familiares? Ou você pensou sobre o espírito e a espírita? Veja bem, então são coisas que nós às vezes temos que parar e refletir um pouco. Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre espírito e espírita. O espírito é a alma, como muitos chamamos, é o princípio inteligente da criação. Povoa o universo além do mundo material. E espírita? O que é ser espírita? Espírita foi o termo criado por Kardec em sua codificação, denominando todos aqueles adeptos que creem e seguem a doutrina espírita. Agora, olha que interessante, nós discutindo sobre espírito e espírita, e nós ainda não nos conscientizamos dentro do nosso coração que nós somos um espírito. Agora, sermos espírita ou não, vai ser uma opção nossa. Então, eu vejo que ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é ter responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos enormes, é transformar o coração num templo eterno. Porque se nós pensarmos, meu querido amigo e minha querida amiga, Kardec nunca mandou ninguém usar velas, imagens, amuletos, talismãs, roupas brancas, incenso, palavras sacramentais e etc. Nada disso faz parte da doutrina espírita. Pois temos que tomar muito cuidado para não misturar o espiritismo com magia, com umbanda, com crendices, com misticismos, que são coisas completamente diferentes. O contato com o mundo espiritual é tudo de ordem moral e mental. São nossos pensamentos que se propagam no mundo espiritual através de vibrações mentais e psíquicas. Pensar é evocar. Estamos sempre evocando ou atraindo os desencarnados pelos nossos pensamentos e pela nossa conduta moral. Kardec sempre orientou em seus livros que devemos passar pelo crivo da razão e da lógica. Todas as mensagens mediúnicas e que só devemos aceitar aquilo que tiver bom senso,
lógica, racionalidade com elevação moral. Qualquer ensinamento sem bom senso, sem base racional e sem elevação moral, devemos logo rejeitar. No verdadeiro espiritismo em Kardec, a fé tem que ser raciocinada e não cega ou mística. Portanto, minha querida amiga e amigo, não aceite nada só porque tem palavras bonitas e belas. Procure analisar o conteúdo moral e irracional das comunicações mediúnicas. Analise tudo com muita calma e de forma racional. Kardec explica em suas obras que existem muitos espíritos enganadores e mentirosos e mistificadores no mundo espiritual. Eles podem tomar nomes falsos e importantes para enganar as pessoas. E podem também usar uma linguagem melosa e doce para falar muito em Deus e entidades com caridades e segundas intenções. Recomendo estudar muito e muito. O capítulo, por exemplo, 24 e 23 do Livro dos Médiuns de Kardec fala tudo sobre isso, ok? Bem, vamos lá. Com essa pandemia, muitas pessoas estão me procurando e recebo mensalmente pedidos de auxílio para indicação de locais onde está havendo reuniões e como se libertar de problemas. E isso mostra que está aumentando o número de encarnados que querem se encontrar em busca da renovação, procurando participar desse momento da mudança planetária. Fico muito feliz de ser encontrado nas redes sociais devido às lives que eu fiz e poder ajudar e participar com o pouco que sei dessa maravilhosa doutrina que a temos como filosofia, religião e ciência. Sempre estarei à disposição de todos. É só me ligarem, ok? Mas me perguntam, mas por que eu, Fabrício, sou espírita? Lembram que contei na minha história passada que fui criada dentro do catolicismo. Porém, o espiritismo me acolheu, me consolou, sem reservas e sem preconceitos. Ele nunca me pediu nada de material, mas incitou em mim a reforma íntima, a busca de melhorar, e me jogou cara a cara com as minhas imperfeições. O Espiritismo não me prometeu salvação, uma vez que religião nenhuma pode fazer ou tem o poder para isso. Mas ele me disse que fora da caridade não há salvação. Não me prometeu bens materiais, curas mirabolantes, nem resoluções mágicas de problemas. O Espiritismo me dá as ferramentas para que eu possa buscar em mim mesmo os meios da minha evolução, guiados pelos ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. O Espiritismo nos diz: tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Trata todos os assuntos com respeito e coerência. Tanto faz se eles são de cunho religioso, político, social, sexual. Ele sempre vai ser ponderado e respeitoso.
não nos é permitido empunhar a bandeira do Espiritismo para pleitear um cargo público. Porém, enquanto cidadãos, não podemos nos abster de pensar, opinar e, sobretudo, da melhor forma, contribuir para o bem comum. Eu sou espírita porque não nos escondemos na religião para justificar nossos preconceitos, nossos erros, nossas atitudes. Justamente o contrário. É preciso o reconhecimento das nossas mazelas para podermos nos elevar. O Espiritismo me fez questionador e me impulsionou a estudar e não me contentar com a máxima que diz: foi a vontade de Deus. Pois se partirmos do princípio que Deus é soberanamente justo e bom, no meu ponto de vista, essa máxima está totalmente equivocada. Eu creio num Deus de infinita misericórdia, que mesmo quando sofremos, há uma razão divina cujo propósito é extrair o melhor de nós. Sou espírita porque lá não há hierarquia e o único mestre é Jesus. O Espiritismo nos ensina a colocar a dor no nosso bolso e socorrer aquele irmão mais necessitado que nós. E todos detemos o poder da caridade, pois ela está em toda parte. Está num sorriso, num telefonema, numa mensagem, num olhar, numa conversa, numa doação, numa esmola, numa vaga de emprego ou numa visita a um doente. Vamos mudar um pouquinho o panorama da nossa conversa e vamos refletir sobre outra coisa. Eu recebi. Esse suicida me fala o seguinte. Ele comentou sobre o primeiro dia após a sua morte, e o que ele viu e o que ele sentiu. Primeiramente, ele viu o erro que ele cometeu, pois ele não sabia que era tão amado por seus pais, pelos seus familiares, até pelo seu gato, que aguardava todos os dias ele chegar lá no portão. E a hora que ele entrava, o gato pulava na perna dele. E mesmo assim, ele continuava vivo. Mesmo vendo o seu corpo no necrotério. Então eu lembrei do que Chico Xavier sempre dizia. O que ele dizia? Várias vezes você pode escapar da morte, até procurá-la pelo suicídio. Porém, nunca você poderá escapar da vida. Então veja que isso confirma o que o nosso amigo suicida contou. Se nós pegarmos principalmente esse gancho do suicida, vamos comentar dados do nosso mundo atual, para que nós saibamos o porquê que nós não devemos procurar a morte. Se nós pegarmos o levantamento hoje mundial da população humana, veremos que nós estamos com quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Não sei se vocês sabem, mas os nascimentos diários chegam a atingir 300 mil pessoas por dia no mundo. E o número de mortes chega a ser
150 mil pessoas que morrem no globo terrestre diariamente. E isso já nos mostra que o Criador já nos prepara a renovação do planeta, visto que nasce o dobro do número de pessoas que morrem diariamente. Obviamente que o aumento do número de habitantes encarnados guarda a relação com as possibilidades da subsistência do globo terrestre, fazendo com que o número de habitantes na Terra se torne estável. E, obviamente, a expectativa de vida vem crescendo a cada ano, e isso é excelente para a humanidade, desde que haja qualidade de vida, significando que, por merecimento, nós estamos aqui aproveitando essa reencarnação. A doutrina espírita afirma que o desencarne a Deus somente pertence, mas que ao programar a reencarnação, o espírito sabe instintivamente quando irá desencarnar. Neste período de transição planetária em que vivemos, a fila de reencarnação está enorme. Dizem os comunicantes espirituais, através da psicografia, psicofonia, que bilhões de espíritos disputam a vaga por um corpo físico. Quem já tem, procure preservá-lo, a fim de não perder a oportunidade dessa reencarnação que nós temos, que ela é por um curto período de tempo. 80 anos para nós é muito pouco, dentro do infinito da eternidade que nós temos que viver. Algumas seitas sempre falam no fim do mundo, no final dos tempos. O Espiritismo explica que estamos vivendo um período de transição, que deixaremos de ser um mundo de prova e expiação para sermos um mundo de regeneração. A estimativa é de que haja em torno de 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados em volta do globo terrestre. Com isso, nós somos os encarnados 30% da quantidade de espíritos existentes no planeta Terra. E há espíritos que não reencarnam há séculos e precisam apressar-se se quiserem permanecer no planeta. Os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, se não se adequarem às novas diretrizes do nosso grande Criador, serão deportados desse magnetismo da Terra. Um outro tipo de vida nos espera, com mais responsabilidades, com participação direta sobre os destinos daqueles que não são caros e que ficaram para trás. Ao longo de séculos e milênios, vamos formando afeições e vínculos de todas as espécies, com muitos espíritos. Eu com você, você comigo, eu com a minha família, com outras famílias, com meus amigos, e assim em diante. Uns progrediram mais que outros, e outros menos. Alguns, inclusive, estacionaram há muito tempo. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser a realidade. Os estados das almas depois da morte não é mais um sistema,
porém um resultado de observação. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. Eis aqui o porquê os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos últimos momentos sobre a terra. Neste sábado, eu tive um grande amigo que desencarnou com Covid e ele e seus familiares são espíritas. Fiz muita oração por ele e pela família dele. E pelos contatos que eu tive com a família dele, eu vi que todos os seus familiares estão calmos, sabendo que ele continua junto a nós. Toda vez que eu pensar nele, ele estará, obviamente depois de estar acostumado no mundo espiritual, ele sentirá o nosso amor e a nossa presença também. Por isso, meus caros amigos, vamos pensar. Eu recebi hoje uma mensagem sobre a situação da pandemia e dessa vacina que está aqui. E a espiritualidade nos diz que a primeira vacina que nós temos que tomar é a vacina do amor, principalmente para com o nosso próximo, para que nos preparemos, porque muitas das pessoas que vão receber essa vacina material não vai fazer efeito. Por quê? Porque ela não se preparou para isso. Então vamos pensar no nosso próximo. Vamos fazer o melhor de nós. Vamos aproveitar essa encarnação que Deus nos deu para que possamos cada vez mais nos relacionar, fazer a caridade para o nosso próximo, que é o que mais interessa para melhorarmos a nossa situação na espiritualidade. Agradeço e espero que tenha sido entendido nessa reflexão que eu fiz junto com vocês. Que Deus abençoe a todos e um beijo no coração de cada um. Muito obrigado e boa noite.